Bom, pessoal, um complemento ao vídeo anterior. Eu até tinha pensado nisso, em gravar dois vídeos separados. Um falando sobre o paganismo da Igreja Católica, né, que a Igreja Católica foi criada a partir da mistura do cristianismo com o zoroastrismo e o mitraísmo, que eram as três principais maiores religiões do Império Romano, né? Sendo que o cristianismo foi trazido pelos judeus de Israel naquela época e o zoroastrismo e o mitraísmo era a religião dos romanos, né? E sobre o protestantismo, né, sobre as igrejas evangélicas que são criadas e dominadas pela maçonaria. Na época da Reforma Protestante, né, oficialmente não havia ainda maçonaria, mas há quem diga que o Martinho Lutero era da Sociedade Rosa Cruz, uma sociedade semelhante à maçonaria, né, em muitos pontos. Mas enfim, era para ter sido dois vídeos curtos, acabei gravando tudo num vídeo só que ficou longo, vou deixar o link na descrição. E esse aqui é só um complemento para uma coisa que eu esqueci de falar, é uma noção que já está bem sedimentada, né, no meio da ufologia, né, apesar que esse nome ufologia já está precisando ser atualizado, porque ufologia se refere a Unidentified Flying Objects, né, objetos voadores não identificados, OVNIs. E hoje em dia não se fala mais só sobre vi um disco voador no céu, né? Hoje a coisa está bem mais evoluída. Hoje já se fala, inclusive, sobre as raças extraterrestres, sobre planetas, sobre diferentes espécies de alienígenas, inclusive diferentes que não têm o formato humanoide, né? A coisa já está bem mais evoluída, já se fala sobre seres, a diferenciação entre seres extraterrestres da nossa dimensão física, material, terceira dimensão, diferenciando de seres de outras dimensões, né? Que aí a gente vai chegar no ponto que os alienados, manipulados pelo sistema religioso não compreendem, né? Porque sempre que a gente fala sobre alienígenas extraterrestres, os mais radicais, né, religiosos, fanáticos, falam que são todos demônios. Esse negócio de alienígena, de extraterrestre, eu até acredito que existe, mas é tudo demônio. Isso é invenção do diabo para nos enganar. Bom, pessoal, eu sei que para essas pessoas, eu sei por experiência própria, que tudo que não dá na Bíblia é coisa do diabo, né? Então, eu vou mostrar para vocês que está na Bíblia a compreensão de que sim, os demônios são alienígenas, extraterrestres, mas também são os anjos. E Jesus Cristo também, isso está na Bíblia. Vocês podem tirar essa conclusão de interpretação da própria Bíblia. Então vamos lá. Demônios são alienígenas, sim, concordo com isso e acho até essa interpretação muito mais prudente do que de muitos porra loucas, né, de muitos malucos que tem por aí que acham que ET é tudo bonzinho, né, todos amiguinhos, e não é por aí. Então é muito prudente, é muito melhor ter essa noção de que alienígenas são demônios. E são, né, mas nem todos. Basta vocês pegarem na própria Bíblia, diz que quem era o diabo? O diabo é um anjo caído, né? Lúcifer era o principal anjo do céu, né? Os demônios são anjos caídos, ou seja, são anjos que se corromperam, né? Que se subverteram, mas em essência, em entidade, assim, como ser, digamos, eles são iguais aos anjos, eles são seres como os anjos, né? Lúcifer era o anjo de luz, né? Então, a partir da própria Bíblia, a gente chega à conclusão de que anjos e demônios são seres com natureza, né, com moral, né, com, digamos, com a moral inversa, mas seres semelhantes, né? Os demônios se corromperam, ou seja, daí a gente tira a conclusão que sim,
Se os demônios são alienígenas, né, extraterrestres, os anjos também são, porque os demônios eram anjos, né? Então, é a conclusão que a gente pode tirar da própria Bíblia, né? Mas que os alienados, né, manipulados pelo sistema religioso, sendo que é uma coisa que hoje é uma conclusão tão simples de se tirar e que hoje já está até muito clara para o pessoal no meio que estuda ufologia, né, alienígenas, mas que os religiosos são completamente cegos para essa interpretação que pode ser tirada da própria Bíblia. E com tantos milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pastores no mundo inteiro, será que nenhum deles pensou nisso? E o que será que acontece? Será que é igual no sistema do mundo, né? Que cientistas que descobrem coisas e chegam a conclusões, todo tipo de cientistas que são proibidas, né? Versões e conclusões que são proibidas pelo sistema, pelos Illuminatis, são silenciados, calados, boicotados, censurados e até mortos, né? Será que de todos esses pastores nenhum deles pensou nisso e conversou com outros? E por que essa ideia que é tão simples, né, e dentro das igrejas é um tabu tão grande, né? Por que os evangélicos, católicos, né, os cristãos que seguem o sistema religioso continuam sendo tão alienados e manipulados que não compreendem coisas simples que estão na própria Bíblia? Por exemplo, quando se fala, agora eu não lembro o termo que é usado, né, mas tem 2 casos na Bíblia que relatam pessoas que não morreram, que foram levadas aos céus em carruagens de fogo. Pessoal, o que são carruagens de fogo? Isso é óbvio que eram OVNIs, discos voadores, né? Carruagens de fogo. Por que de fogo? Porque tinham luz própria. E naquela época não existia luz artificial. Então, na antiguidade, toda a luz que as pessoas conheciam vinha do fogo. Então, portanto, qualquer coisa que tivesse luz era interpretada como sendo fogo. Por isso que os discos voadores que tinham luz própria eram chamados de carruagens de fogo. Por exemplo, a sarça ardente, o fogo que não queima. Por que fogo que não queima? Luz artificial, é muito simples. Então tem muita coisa, né? Vocês assistam aquela série Alienígenas do Passado do History Channel, vocês acham no YouTube mesmo muitos episódios, é muito simples, né? Mas que os alienados pelo sistema religioso jamais vão conseguir entender isso, porque estão vendados de olhos tapados, né? E quando a gente fala Jesus Cristo era um extraterrestre, ou vocês acham que Jesus está limitado nesse nosso planetinha no meio de um universo tão grande, né? Aí vem um terraplanista falar, mas não existe um universo grande, só existe a Terra, são holofotes, são luzinhas que estão no domo, né, para fingir que são galáxias, né? O seu Deus não tem capacidade de criar um universo gigante, seu Deus não tem capacidade de, assim como ele criou o nosso planeta com a gente aqui, o seu Deus não pode ter criado outros planetas, né? E quando Jesus dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, né? No meio da ufologia, existe até um ramo já, ufologia bíblica, que é para estudar sob a ótica da ufologia, a Bíblia, né? E tem outros que falam, mas quando Jesus falava que o reino dele não é deste mundo, ele não estava se referindo a outro planeta, né? Ele estava se referindo ao mundo espiritual. Pessoal, o termo alienígena a definição é o que é de outro mundo. Então, quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, se é de outro mundo, é alienígena por definição, né? E se esse outro mundo é o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? É também chamado de outra dimensão. Se o mundo espiritual é uma outra dimensão, porque a gente não consegue enxergar e conversar com os espíritos, porque eles estão em outra dimensão. Os demônios estão em outra dimensão, assim como o pessoal que se aprofunda na ufologia diz que os reptilianos estão em outra dimensão. Será mera coincidência? Os reptilianos estão em outra dimensão, os demônios também. Enfim, pessoal, é tudo uma questão de
termo, de gramática, de palavras diferentes. Conhecereis a verdade vos libertará.